De facto, é uma data que serve para a reflexão da sociedade de forma geral, uma vez que a tuberculose faz parte daquelas doenças muito ligada ao estigma, razão pela qual temos acompanhado muitos doentes com essa patologia a serem discriminados, tal como na família e na sociedade de forma geral. Por isso é uma data, mais do que relembrar o combate contra a tuberculose, é também para uma profunda reflexão de que como podemos combater a tuberculose sem necessariamente discriminarmos os doentes com a TB. É importante também tentarmos compreender junto de si, não é? Como é que se tem trabalhado junto das comunidades para o cumprimento dos objetivos que têm traçados para o combate à tuberculose para o presente ano, sobretudo para aquelas comunidades recônditas que sabem pouco sobre a doença e que precisam, sobretudo, de mais acompanhamento relativamente àqueles que já estão mais esclarecidos sobre esta doença. Olha, felizmente o Hospital Sanatório, de forma particular o Gabinete de Assistência Social, tem um programa que lida com o assunto de prevenção, combate e acompanhamento de casos de tuberculose. A título de exemplo, a nível local, aqueles pacientes que ora são abandonados pelas famílias e que já têm o cumprimento do tratamento, nós criamos mecanismos junto das instituições que são nossos parceiros credíveis, nomeadamente a administração municipal, as igrejas e outros entes sociais. Localizamos as famílias, sensibilizamos primeiro as famílias para que possam receber o seu membro, uma vez que passou por um processo de tratamento e já está apto para a convivência social. Nas comunidades, a missão é criar grupo de trabalhos, lá, senão mesmo grupo de voluntários. E o público-alvo são os ex-pacientes. Por que ex-pacientes? Os ex-pacientes já têm informações mais lúcidas sobre a TB. Então, quando eles se juntam à nossa causa, será benéfico para nós e para a sociedade de forma geral na transmissão e mobilidade de informações. Provavelmente, e se observarmos os dados do Ministério da Saúde do ano passado, infelizmente a nossa região, o Centro-Sul, continua a liderar nos casos de HIV. E essa é uma mensagem que deve necessariamente preocupar a todos nós, porque a questão da promiscuidade, atualmente, lamentavelmente, em função da globalização, a população tem a tendência de olharem a promiscuidade como algo normal. Hoje em dia é quase normal no autocarro que sai daqui do centro da cidade até a centralidade da Quilemba, sobretudo na parte de trás, observarem jovens e adolescentes, sobretudo estudantes, a manterem diálogo sobre a promiscuidade de uma forma normal. Portanto, é um desafio que as instituições sociais, principalmente a família, a escola e, claro, os parceiros ideais do Estado, aqui a igreja ou as igrejas, devem necessariamente abraçarem a causa, devem necessariamente espalharem a mensagem sobre os riscos que a promiscuidade possa trazer ao indivíduo. Porque há uma situação também que temos vivido aqui, sobretudo no Hospital Sanatório, para aqueles pacientes que encontram-se no estágio de tratamento ambulatório. Tem sido uma luta tremenda, sobretudo do Gabinete de Assistência Social, a identificação das residências exatas desses pacientes. Por quê? Muitos são aqueles que, quando vêm no registro, acabam por colocar em bairros errados. Uns propositadamente para não serem identificados, outros em função do estado clínico em que se apresentam aqui na nossa instituição, então acabam por passar em dados não verdadeiros. Na fase do tratamento, nós procuramos todos os mecanismos de identificação das suas residências e, no final de tudo, efetuamos um acompanhamento como tal. É justamente aí na identificação das residências que tem levado, ou seja, temos encontrado muita dificuldade. A título de exemplo, a semana passada efetuamos o processo de reintegração social de um desses pacientes, pós-alta, que já tinha alta e necessariamente tinha de ter um tratamento ambulatório.
Inicialmente passou-nos a informação que vivia no bairro Chioco, na Verdinha. Posto lá a nossa equipe, acompanhado com o paciente até o bairro Chioco. Infelizmente o paciente diz que não, o bairro não é aqui, o bairro é uma outra área. Chegamos até lá no lado do lar da terceira idade. Perguntamos ao paciente se o bairro era aqui, descemos, observamos. Infelizmente tem sido um exercício enorme identificar as residências para estarem registradas devidamente e efetuarmos então o processo de acompanhamento. A necessidade de alguma seriedade também por parte. Relativamente às questões de considerações finais, vamos dar primazia nos aspectos de prevenção. Diríamos que a primeira medida a ser tomada é passar a informação que a tuberculose tem cura. Ao passarmos essa informação, estaríamos a evitar o estigma no seio da família, porque temos familiares, ao trazerem os seus parentes à nossa unidade hospitalar, vêm com mentalidade de um depósito permanente, em que deixem o paciente, não deixem os contatos e acabam por saírem permanentemente. Segundo, também vai reduzir o estigma que não só os pacientes, mas como todo e qualquer profissional do hospital sanatório tem vivido. Obviamente que só pelo facto de circularmos a nível da nossa cidade com uma indumentária ou passe que diz funcionário do sanatório, a partir daquele momento já é estigmatizado. Olha, ele é um portador de TB. Olha, ele tem TB. Então, queremos aqui eliminar esse estigma que tanto os pacientes quanto os profissionais do hospital sanatório têm vivido. A terceira é falar do aspecto socioeconômico, em que podemos combater também a TB com base à alimentação, ou seja, podemos evitar a TB com base à alimentação. Obviamente que o Dr. Marciário e a nossa enfermeira Catarina passaram detalhadamente como os cidadãos possam combater, primando pelas questões alimentares. E a última e não menos importante é a componente da educação social. Com as instituições vocacionadas à educação, a família e a escola, necessariamente a gente vai expandir as informações ligadas à tuberculose e aí sim estaríamos em condições de prevenirmos e reduzirmos significativamente os casos da TB a nível da província da Huila. Muito obrigada, doutor. Estávamos então a ouvir o responsável do gabinete.